Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma temporada do nosso CASCast. Hoje vamos falar sobre saúde mental, um tema de bastante interesse para a classe trabalhadora e para o público em geral. Fala-se muito nos dias de hoje em melhorar a produtividade, cumprimento de metas, atingir os resultados, prevenção de acidentes de trabalho, minimização dos impactos ambientais, mas a saúde mental efetivamente tem sido um tema pouco abordado nas empresas moçambicanas. Hoje temos como convidado especial a doutora Júlia Casso Serra, psicóloga há mais de 3 anos na empresa BeMind. Olá, muito boa tarde, doutora Júlia, como está? Boa tarde, Cláudia. Estou bem, obrigada. E do seu lado? Também, muito bem. Olha, seja bem-vinda aqui à nossa segunda temporada do nosso CASCast. Hoje com o nosso tema especial estamos a iniciar mais uma temporada com o tema saúde mental no local de trabalho. Sei que é uma das suas especialidades e que tem aí muitas histórias para nos contar, nomeadamente dar-nos aqui alguns ensinamentos do que é concretamente a saúde mental no local de trabalho. Então, gostaria de começar até por essa breve pergunta para aqueles mais curiosos e que nunca ouviram falar no tema. Como é que podemos definir a saúde mental no local de trabalho? Bom, eu prefiro sempre, antes de falarmos sobre a saúde mental no trabalho, falarmos um pouco sobre aquilo que é saúde mental, definição sobre a saúde mental, porque eu acho que falar sobre a saúde mental no trabalho também é falar sobre saúde mental. Então, eu começaria por dizer que a saúde mental é um estado de bem-estar emocional, psicológico, social, onde o indivíduo se sente capaz de lidar com os desafios do dia a dia, contribuir para a sociedade onde ela está envolvida e também trabalhar produtivamente, né? Neste contexto, podemos dizer que saúde mental é exatamente isso, é um estado emocional, social, psicológico dos colaboradores, onde eles possam contribuir para um trabalho produtivo, né? Controlar os níveis de estresse e alcançar o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Portanto, se tivéssemos de definir numa palavra, portanto, um sinónimo de bem-estar no seu todo, tanto Sim. na nossa vida pessoal como no nosso local de trabalho. Sim. Muito bem. Em termos de que tipo de fatores de risco é que podem influenciar a nossa saúde mental, mais especificamente no nosso local de trabalho? Podemos encontrar alguns fatores de risco, onde podemos ter a sobrecarga de trabalho, né? Falta de segurança psicológica. O que é falta de segurança psicológica? É quando nós não nos sentimos seguros para expressar as nossas ideias, os nossos pensamentos ou as nossas preocupações diante da entidade empregadora, neste caso. Assédio moral, falta de reconhecimento e esta falta de equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional e uma liderança autocrática, né? Onde nós não somos ouvidos, as decisões são tomadas, mas não dentro de uma equipe, são tomadas de forma única. Portanto, precisamos de líderes mais open minds, ou seja, que estão disponíveis efetivamente para ouvir os seus trabalhadores não só no seu dia-a-dia profissional, mas que também tenham alguma sensibilidade em ouvir, às vezes, alguns assuntos pessoais que os possam, de alguma maneira, até ajudar para tornar até o seu trabalho mais produtivo. Sim, e certamente sim, porque eu costumo dizer que o ser humano é um ser, nós somos seres biopsicossociais, que significa que também somos emocionais, né? E não só o ambiente de trabalho pode influenciar para a saúde mental no trabalho, mas também outros fatores sociais, psicológicos, emocionais, tudo isto faz parte e pode contribuir para o desencadear das doenças mentais no trabalho. E nos dias de hoje, que tipo de doenças mentais é que tem encontrado mais naquilo que são os seus casos clínicos de pessoas que procuram, no fundo, a BeMind, né? Para os poderem ajudar naquilo que são as doenças? Que tipo de doenças, no fundo, tem diagnosticado a essas pessoas no seu local de trabalho? Que tipo de doenças mentais é que são mais usuais de encontrar? Sim. Como disse antes, que existem vários fatores de risco que podem influenciar no desencadear das doenças mentais no local de trabalho. Então é importante que nós tenhamos isto em conta quando vamos falar sobre estas doenças mentais, que elas podem ser o burnout, que é amplamente falada, né? E que é esta
esta carga emocional, né, que pode ser desencadeada devido ao excesso de trabalho. Quais são, por exemplo, os sintomas de um burnout? Irritabilidade, falta de produtividade, desânimo, falta de motivação, né? Quando nós deixamos de ter esta motivação pelo nosso trabalho que tínhamos antes, sermos aquelas pessoas que chegávamos, tínhamos esta intenção de investigar, de sempre procurar coisas novas, mas simplesmente começamos a conformar-nos com o nosso dia a dia, com as coisas que vão acontecendo. É como se não quiséssemos aprender mais nada ou tivéssemos perdido a vontade de aprender. E de realizar as tarefas. E para além do burnout, mais alguma doença mental? Sim, tem a depressão e a ansiedade. Na depressão tem uma das principais características é a tristeza profunda. Como eu disse antes, a depressão pode ser causada por vários fatores, né? Como também um ambiente de trabalho, como também outros fatores sociais podem servir como desencadeadores ou de gatilhos, né, para a depressão, né? É onde podemos encontrar aquilo que esteve a dizer agora, Cláudia, que é a falta de vontade de realizar algumas tarefas, procrastinação, né? Insônia, pensamentos negativos. Esses fazem parte de alguns sinais e sintomas da depressão. Sim. Isolamento social também faz. Quando nós queremos estar frequentemente sozinhos, mas pode ser que nem sempre fomos estas pessoas, né, que gostamos de ficar sozinhos. Entre o burnout e a depressão, há algum tipo de escala? Ou seja, se uma vem primeiro que a outra, ou são duas doenças totalmente diferentes, com sintomas diferentes? Ou se calhar vem primeiro o burnout, depois entramos numa depressão. Há algum tipo de escala? Não há nenhum tipo de escala. Não necessariamente primeiro terei o burnout para depois entrar numa depressão ou numa ansiedade, né? Pode ser, mas existe aqui alguma semelhança entre os sinais e os sintomas. Okay. Se a Cláudia for a ver, assim como no burnout vamos ter irritabilidade e falta de motivação, também vamos encontrar isto na depressão, né? Que é a falta de motivação, irritabilidade, isolamento social, né? Temos aqui os mesmos sinais e sintomas. Daí que é importante não só ter esses sinais e sintomas, como também procurar ajuda psicológica ou psiquiatra para perceber-se o que realmente está a acontecer, se isto é burnout ou depressão ou também ansiedade. E na sua opinião, acha que um trabalhador deve, quando tem alguns desses sintomas, né, que falou da irritabilidade, das insónias, da ausência de motivação para realizar as suas tarefas, na sua opinião, acha que deve procurar primeiro um psicólogo ou um psiquiatra? Um psicólogo. Eu acho que primeiro deve procurar um psicólogo para perceber o que realmente está a acontecer consigo. O porquê destes sinais e sintomas estarem a acontecer, para depois aí, em casos mais graves, atendimento psiquiátrico, porque aí é quando vai ter um atendimento de fórum medicamentoso, quando vai para o psiquiatra, porque pode ser que com psicoterapia só consiga superar estas questões, mas em casos mais graves pode ser que precise sim de um psiquiatra. Normalmente quais são os sinais, as características de um ambiente de trabalho negativo? Bom, podemos encontrar algumas, né? Como a falta de comunicação, comunicação tóxica, que isso costumamos ver muitas vezes, né? Quando um colaborador chega perto de nós para expor as suas ideias, e nós já vamos dizer que é negativo, damos sempre um feedback negativo acerca daquilo que ele está a querer transpor para nós, sobrecarga de trabalho, falta de reconhecimento, falta de um bom ambiente dentro do próprio trabalho, boas relações interpessoais com os colegas. Tudo isto são fatores de risco, né, que contribuem negativamente para a saúde mental no trabalho. Em termos do ponto de vista clínico, né, antes da situação se tornar mais grave,
no local de trabalho, que tipo de recomendações é que daria, neste caso, aos líderes, aos trabalhadores, quando começam a pressentir que algo não vai bem, que tipo de recomendações é que daria? Primeiro, acho que uma das recomendações parte de fazer aquilo que estamos a fazer aqui, que é falar sobre a saúde mental no trabalho, de modo a humanizar mais a saúde mental, para que as pessoas percebam que a saúde mental existe e que pode acontecer com qualquer um, independente do seu trabalho, né, e das suas funções. Portanto, saúde mental é o que nós desejamos que as pessoas tenham, não é? Portanto, isso. Nós não queremos problemas, no fundo, mentais, não é? Nos nossos trabalhadores. Sim. Então, o que aqui, no fundo, está-me a dizer que uma das boas práticas que as empresas podem adotar são sensibilizações aos próprios trabalhadores, a falar sobre estes temas, a explicar. E também acha que a nível destes trabalhadores deve ser só mesmo a nível dos trabalhadores, ou a liderança também deve participar neste? Definitivamente a liderança deve participar destas palestras ou destes workshops sobre aquilo que saúde mental é, porque isto não é só o trabalho dos colaboradores, mas também da liderança, perceber e às vezes até a liderança pode chamar este colaborador para conversar, porque às vezes os colaboradores, ou nós, de um modo geral, podemos assim dizer, podemos ter receio de expor aquilo que está a acontecer conosco, porque não sabemos como é que o outro vai receber, como é que vai perceber. Então é importante que todos nós estejamos envolvidos naquilo que é a promoção de saúde mental. E também é importante incluir aqui o feedback positivo, né? Que é estes encontros, de modo que as pessoas possam não só conhecer-se umas às outras, mas também possam dar o feedback positivo, né? Dar o feedback positivo acerca dos trabalhos que cada um de nós faz e da importância que aquele trabalho tem sido para nós ou para a empresa no geral. Portanto, em termos de boas práticas e assim sem grandes investimentos, temos o caso das palestras, este feedback positivo. Sim. Mais alguma ideia que queira deixar aqui às empresas que possam adotar? Ajudar o colaborador no equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal, né? Isto significa o quê? Significa que ter horários mais flexíveis em termos de sobrecarga de trabalho ou sobrecarga horária de trabalho, de modo que este colaborador possa ter mais tempo, né, para estar em casa, para descansar e relaxar, podemos assim dizer. Acha que, em alguma medida, a lei do trabalho atualmente em Moçambique é uma lei que favorece a saúde mental dos trabalhadores? Bom, eu costumo dizer que a saúde mental por si só é um tabu ainda, né? E ainda estamos a caminhar para lá, o que significa que ainda há muito para ser feito. Se pudesse alterar a lei do trabalho, teria alguma dica para deixar? Por enquanto não. Para melhorar a saúde mental dos trabalhadores? Por enquanto não, a não ser dizer aquilo que estamos aqui a falar, que é a promoção da saúde mental. É importante que as empresas, não só as empresas, os colaboradores, falemos abertamente sobre saúde mental no trabalho, os seus riscos, os seus sinais e sintomas. É importante falar sobre isso. É importante que nós saibamos que isto acontece e existe e que pode acontecer com qualquer um, independente do seu cargo, do seu trabalho. Todos nós estamos propensos a doenças, né, mentais no trabalho. Daquilo que tem sido o seu histórico e das suas consultas, a sua experiência, já teve assim algum caso de um trabalhador que procurasse a doutora por estar a sofrer uma pressão no local de trabalho? Quer-nos partilhar um bocadinho essa história? Sim, já tive, mas bom, na prática clínica nós sempre temos este tipo de casos, né? E acabamos lidando com várias situações. Mas em primeiro lugar o importante é fazer com que o trabalhador perceba que é importante melhorar a sua qualidade de vida, isto é, ter horários mais flexíveis e organizar-se mais em termos de plano de trabalho, porque isto ajuda quando nós já temos um programa daquilo que vamos fazer e das nossas metas a alcançar, a programarmos melhor sobre aquilo que pretendemos alcançar naquele dia ou durante aquele período, né? E é isso que nós temos feito, né? Para além da escuta ativa, ajudar
na mudança de alguns comportamentos ou adotar alguns comportamentos positivos, nas técnicas de relaxamento e nos casos mais extremos, sim, recomendamos o psiquiatra. Acha que a população mais jovem está preparada para o mundo do trabalho? Bom, eu acho que eles podem estar preparados, talvez não na mesma proporção que nós já estivemos preparados, né? Mas que com os inputs certos eles podem sim melhorar. Estar preparado para o mundo do trabalho, estar preparado para os desafios do dia a dia, né? E com menos problemas mentais, no Sim. fundo era o que eu queria dizer. Se eles estão mais preparados, acha que as novas tecnologias vão ajudar? Atualmente ouve-se muito falar das novas tecnologias associadas à inteligência artificial. Acha que de alguma maneira vão ajudar a minimizar aquilo que são os problemas mentais no local de trabalho? Depende, se for bem usado. Porque temos aqui vários casos hoje em dia que podemos ouvir de pessoas que estão a usar a inteligência artificial e têm tido consequências drásticas. É sobre como usar e por que estamos a usar. Se estivermos a usar devidamente para os objetivos certos, sim. Pode sim ser um contributo muito positivo, mas se não, pode também não ser um contributo positivo. Gostaria de deixar assim algum alerta às organizações, às empresas, do que é que podem melhorar no local de trabalho em prol da saúde mental de todos os seus trabalhadores? Bom, primeiro dizer que é importante nós percebermos que todos nós estamos propensos à saúde mental no trabalho e que a saúde mental pode acontecer por vários motivos. Existem vários fatores envolvidos para o desencadear da saúde mental no trabalho. Isto quer dizer o quê? Que não só o colaborador deve ter este conhecimento e cuidar de si mesmo, mas também a entidade empregadora, né? Deve perceber que está a lidar ali com pessoas e que tem suas emoções, suas maneiras de sentir e de perceber as coisas. Isto significa que às vezes temos que nos aproximar, né? Humanizar, né? É sobre humanizar mais o nosso trabalho. Humanizar mais as nossas funções, né? No sentido de que o trabalhador não está só ali para trabalhar, mas também está ali como ser humano, que merece ser ouvido, ser percebido e ser, às vezes, dado a atenção que precisa. Bom, muito obrigada, doutora Júlia. Acho que foi totalmente esclarecedora e enriqueceu imenso aqui o nosso público sobre este tema. Agradeço-lhe imenso ter vindo e até uma próxima. Obrigada, Cláudia. Muito obrigada. Agradecida. Até à próxima. E assim chegamos ao final de mais um tema do nosso CASCast. Como pontos principais, não se esqueça que a saúde mental acaba por ser um equilíbrio entre aquilo que é o nosso bem-estar no nosso local de trabalho e na nossa vida pessoal. As principais doenças mentais associadas ao nosso local de trabalho poderão ser o burnout, a depressão, a ansiedade, que irão influenciar na nossa produtividade, na nossa motivação, inclusive na procrastinação de algumas tarefas. Como boas práticas que as nossas organizações poderão adotar para melhorar a qualidade de vida dos seus trabalhadores, temos que continuar a falar neste tema, na saúde mental, o feedback positivo e a humanização daquilo que são os nossos recursos humanos. Agradecemos a todos os nossos ouvintes por nos terem ouvido em mais um CASCast. Não se esqueçam de partilhar o nosso canal e até ao próximo episódio no dia 19 de março. Até breve. Obrigada.